Rispa era uma concubina do rei Saul. Hoje você conhecerá Rispa. Ela teve um reconhecimento na Bíblia por conta de sua coragem em proteger os corpos de seus filhos mortos. Mas antes de você ver a verdadeira história de Rispa, segundo a Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. É muito importante para o canal que você deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo para edificar a vida de alguém. Rispa era estrangeira, era uma ívita, descendente de Aiá. A Bíblia fala que Rispa era mãe de 2 filhos, Armone e Mefibosete. É importante lembrar que o filho de Rispa, chamado Mefibosete, não é o mesmo Mefibosete que era filho de Jonatas. Depois que Saul morreu, Abner, que era na época o comandante do exército de Israel, tomou ela como esposa. E por isso foi gerado uma discórdia entre Abner e Isbosete, que foi sucessor de Saul e era filho dele. Esse desentendimento aconteceu porque Abner tinha tomado Rispa como esposa e Isbosete ficou com medo de que Abner estivesse fazendo planos para tirá-lo do trono e fosse ocupar o seu lugar. Naquela época era comum que os comandantes de exércitos se tornavam rei de uma nação por alguma conspiração. E esse desentendimento acabou ajudando Davi, pois Abner ficou muito ofendido pelas acusações de Isbosete e começou a apoiar Davi como rei. E o resultado de tudo foi a queda de Isbosete do trono. E Davi finalmente assumiu o trono de Israel como rei de um reino unificado em Israel. Tempos depois, o reino de Israel teve um grande castigo e teve ali grande seca que durou 3 anos. E isso gerou uma crise de fome e gerou também um problema para o governo de Davi. Então o rei Davi consultou a Deus e perguntou o motivo que ele estava castigando o povo de Israel com aquela seca. E o Senhor respondeu a Davi que o motivo do castigo era o resultado de uma traição de Saul contra os gibeonitas, na época que Saul ainda era rei. O exército de Israel tinha prometido de proteger os gibeonitas, porém Saul quebrou essa promessa e mandou uma ofensiva militar perseguir e matar muitos gibeonitas. Acontece que os gibeonitas não faziam parte dos filhos de Israel, e eles eram restantes dos amorreus, e acontece que os israelitas tinham prometido poupar eles. Foi aí então que Davi decidiu consertar tudo de errado que Saul tinha feito, e chamou os gibeonitas e perguntou para eles o que poderiam fazer para que reparasse todo aquele mal. E os gibeonitas falaram firmemente que não queriam nem ouro e nem prata do povo de Israel. Eles também não queriam matar nenhum israelita, mas decidiram que queriam que a descendência de Saul morresse para pagar pelos crimes de Saul. E então foi solicitado que Davi entregasse para eles 7 descendentes de Saul, para que morressem enforcados. E Davi concordou com a proposta e entregou 7 homens da casa de Saul para os gibeonitas. E foi através desse conflito que a história e o drama de Rispa começam. Isso porque entre os homens escolhidos e entregues a gibeonitas estavam os 2 filhos dela com Saul, Armone e Mefibosete, Merabe, que era filha de Saul. Davi havia prometido que protegeria a descendência de Jonatas, por isso o filho dele
que também se chamava Mefibosete, que era neto de Saul, foi excluído. E então ele entregou os 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul, e os netos de Saul, através da sua filha Merabe, para morrerem e pagarem pelo crime de Saul. A Bíblia diz que os gibeonitas pegaram os escolhidos para morrer e enforcaram no monte, perante o Senhor. E isso aconteceu no princípio da ceifa da cevada, basicamente no período ao mês de abril. É dito na Bíblia que quando os filhos de Rispa foram enforcados, ela pegou um pano grosso e fez um abrigo em uma rocha bem perto do lugar onde se encontravam os corpos de seus filhos. E os corpos ficaram ali expostos, e Rispa ficou ali guardando os corpos de seus 2 filhos. E ficou ali para impedir que de dia eles fossem devorados pelas aves de rapina e durante a noite pelos animais dos campos. Naquela época, era uma desonra bem grande se os corpos dos mortos fossem transformados em comidas para as aves ou comidos por animais dos campos. Era considerado uma forma de desgraça para aquela pessoa. Por isso, então, Rispa protegeu os corpos de seus 2 filhos de dia e de noite, para que assim, quando fossem sepultados, seriam sepultados com honra. Ela protegeu seus 2 filhos incansavelmente, e foi desde o início da colheita até o começo das chuvas de outono, e isso teve uma duração de 6 meses. E é bem possível que o rei Davi tenha deixado os corpos expostos perante esse tempo todo, esperando evidências de que a bênção de Deus estava novamente sobre Israel, e de que o crime que aconteceu contra os gibeonitas tivesse sido reparado. Durante esse tempo, o rei Davi ficou sabendo da dedicação e coragem de Rispa em proteger os corpos dos seus filhos, e então mandou tirar os restos mortais dos homens que estavam lá. Como os ossos de Saul e Jonatas tinham sido encontrados por moradores de Jabe-Gileade, os ossos dos homens também foram sepultados de forma digna, junto com Saul e Jonatas em um túmulo da família de Saul. E mesmo depois de tudo o que tinha acontecido, a Bíblia diz que a fome persistia. Só depois dos corpos terem sido sepultados foi que Deus se tornou favorável para a terra de Israel. E isso significa que a crise tinha chegado ao fim. Você gostou de conhecer a história de Rispa? Escreva no comentário de qual cidade você está vendo esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.